Olá, abençoados de Deus, com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Aqui estamos hoje, neste maravilhoso domingo, dia 21 de janeiro de 2024, conforme fora prometido, para realizarmos, o nosso culto virtual, o nosso culto em casa, podemos assim dizer também, o nosso culto online. E com uma palavra dedicada integralmente aos seus corações. Uma palavra de fortalecimento, uma palavra de aclaramento, para que vocês que porventura estejam passando pelos desertos, dessa vida, pelos processos, inclusive, que os desertos dessa vida se nos apresenta, se nos traz, possam ter uma direção, possam ter um aclaramento, E também qual é a finalidade, por exemplo, a finalidade dos desertos, que vem para nós e o final deles. Uma coisa eu posso vos garantir, abençoados e abençoadas de Deus, jamais Deus permite que os desertos venham para nos sufocar, para nos deixarmos perpetuamente prostrados ou muito menos derrotados. Não, 1000 vezes não. Os desertos da vida, conforme nós vamos constatar isso na palavra, ou seja, à luz da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo seu amor que já habita dentro de nós, que é a sua graça salvadora, nós vamos contemplar, nós vamos entender melhor a necessidade desses desertos, e não só as necessidades, os processos mesmo, Os processos mesmo. Tudo em conformidade com o que Jesus passou, e tudo em conformidade com o que ele deixou como registro, como ensinamento, como orientação para que todos nós, ao atravessarmos, todos nós filhos de Deus, já abençoados por Ele, entretanto, com necessidade de crescimento, que nós possamos então crescermos, na sua graça, que nós possamos então crescermos como seres humanos aqui neste plano terrenal, enquanto estivermos revestidos por este corpo de carne. Não é, pessoal? Então, nós vamos fazer uma breve oração daqui a pouquinho, para que nós tenhamos de fato a mente aberta, Os olhos do nosso entendimento espiritual, melhor dizendo, abertos para o que vamos dizer aqui, e que, com efeito, não esperamos jamais que sejam palavras nossas, palavras de homem, mas a palavra de Deus mesmo, que nos inspira, o Espírito de Deus que nos inspira, com a sua palavra, e que assim nos faz e nos fará sempre o que já somos, mas que precisamos estar sempre relembrando para não cairmos jamais, que já somos não vencedores. Sabiam disso? Não somos vencedores. Somos mais que vencedores nele, em Cristo Jesus ressuscitado. Aquele que foi doado por Deus, O Filho primogênito de Deus, que foi doado por Ele para poder nos trazer a salvação eterna e inclusive o reino dele, que, como nós falamos numa mensagem essa semana,
semana passada, melhor dizendo, esta mensagem colocou muito claramente que Jesus afirmou, e o apóstolo Paulo ratifica, confirma, que o reino de Deus não está lá ou acolá, ou seja onde for, ou inacessível, ou distante. Não, não. Ele está dentro de nós, né? Ele habita dentro de nós. Agora, repito, é necessário que tenhamos a mente de Cristo ativada em nós, para que nós possamos então estarmos sempre nos alimentando, né? Como também fora dito na mensagem da semana passada, nos alimentando da palavra da graça, da palavra genuína, né, da graça de Deus, que começou, obviamente, com o Senhor Jesus Cristo, quando ele veio nos abençoar, na verdade, aqui nesta terra, né, cumprindo todas as obras da lei, eliminando, de fato, os mandamentos, a religiosidade, a fé hipócrita, né? E nos colocando no nosso devido lugar, que é o lugar que os filhos dele, que ele quer que os filhos dele estejam, que é nas regiões celestiais e que é com o reino dele ativado dentro de nós. Então, vamos neste momento começarmos o nosso culto com um belíssimo louvor para todos vocês, para todos nós, né? Vamos contemplar este belíssimo louvor e logo em seguida estaremos iniciando o nosso culto de hoje com muita alegria, com muita satisfação em nossos corações, independentemente das circunstâncias, porque sabemos muito bem que não podemos andar por vistas, pelo que vemos, pelo que estamos passando, mas temos sim que andarmos pela fé, ativarmos a fé, né? Para andando nela e andando também, caminhando também sobre as boas obras que Deus já nos preparou desde antes da fundação do mundo para que andássemos nela, nós possamos então galgarmos a evolução, que é a vontade suprema dele. Tá bom, pessoal? Então vamos ao louvor?
E aí, gostaram? Magnífico louvor, né, pessoal? Muito bom louvar ao nosso Deus, né? Contemplá-lo, seja com o louvor musical, seja com o louvor das nossas orações e momentos de gratidão, né, a Ele. Porque o louvor é nada mais, nada menos, pessoal, do que isso. O louvor são momentos de gratidão, né, ao nosso Deus, seja em qual circunstância for. Porque nós temos muito o hábito, né, de reclamar. Aqui quem estiver reunido comigo neste momento, levanta o bracinho aí para vocês mesmos. Quem aqui não reclama quando está passando por uma situação adversa, por um problema, por uma dificuldade, por um deserto? Hein? Eu reclamo. Eu levanto meus dois braços e os pés aqui, só que não está dando para vocês verem, tá? Eu reclamo. E reclamar é um hábito, só que inadequado, né? Um hábito que não nos traz nada satisfatório, pelo contrário. Eu até observo muito que os heróis da fé, antes de Jesus Cristo vir a este mundo, cumprir o plano, né? O propósito de Deus para nós, que é a nossa salvação eterna, que foi trazer a graça, eles clamavam, os heróis da fé clamavam muito, Davi, o rei Davi, inclusive, e tantos outros, né? O que é clamar? Clamar é uma oração forte, uma oração voltada integralmente para Deus, para o Criador dos céus e da terra, como eles tinham convicção que Ele era, no sentido deles ultrapassarem fronteiras, deles galgarem, né, evolução e caminharem no sentido de obterem vitória. Isso não é diferente nos dias de hoje. Nós temos, conforme o tempo de cada um, nossas guerras, né? Nossas guerras interiores, nossas guerras espirituais, né? Onde a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, como fora dito na mensagem da semana passada. Entretanto, uma das tendências humanas, né? E da própria carne mesmo, é nos fazer reclamarmos e não clamarmos. Então, jamais que eu sempre procuro, pelo menos, aprimorar-me nesse sentido, de educar, né, a minha mente, óbvio, por intermédio da palavra da graça e do amor de Deus, para reclamar menos. E eu não digo clamar mais, porque hoje em dia você já tem o reino de Deus dentro de você, você tem que ativar a sua fé, ouvir, né, a palavra de Deus, fortalecer-se nela e assim inclinar-se a momentos de oração, de reflexão, de meditação em Deus e sempre de gratidão. Gratidão, louvor mesmo, para não andarmos por vistas, né? Não andarmos pelas circunstâncias, mas caminharmos pela fé. Assim a vitória parece que vem mais depressa, né? Ou parece que nós já estamos passando pelo deserto com um gostinho de vitória. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Então louvem sempre que puderem a Deus, porque Ele já habita dentro de nós e o louvor é fundamental, é muito bom. Bom, antes de começarmos efetivamente a nossa mensagem do culto de hoje, o culto virtual, online, o culto no lar, como queiram chamar, eu gostaria de fazer um pedido a todos vocês, um breve pedido a todos vocês que estão
comigo neste momento, tá bom, pessoal? Nós pedimos a você que puder e quiser, claro, obviamente, contribua com o nosso canal, porque nós temos gastos, equipamentos como câmera, que tem que ser uma boa câmera, provedor de internet, o próprio aparelho, né? Que tem que ser um PC bom, específico, para poder transmitir com clareza a imagem, a voz, enfim. E energia elétrica, tantas outras despesas. Então não pedimos muito, e sei que muitos andam assustados com esse verbo, pedir, né? Em face do que muitos aí já sabem. Nós só pedimos uma contribuição simbólica que seja, porque se cada um ajudar com o pouquinho que puder e quiser, voluntariamente e de todo o coração, estará contribuindo. Vocês não sabem o quanto, para que nós possamos manter esse trabalho, né? Se vocês de fato, de verdade, não querem que esse trabalho se perca no meio do caminho ou seja interrompido. Então eu vou deixar para vocês aí, à vontade na telinha, o meu Pix pessoal, particular, e fica ao critério de cada um de vocês, tá? Senhor Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo que habita em nós. Neste momento, em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer a todos, absolutamente, que porventura puderam colaborar com uma oferta, seja de que valor foi, simbólica mesmo, no sentido de nos auxiliar a continuarmos nossa missão de estarmos aqui sempre, todo domingo, transmitindo as mensagens de amor e fé, as mensagens advindas do teu próprio espírito, da tua própria boca, e no sentido de aclarar as nossas mentes para que possamos nos conduzir pela mente do Espírito e jamais pela mente da carne. Senhor, agradecemos de antemão pela mensagem de hoje, do culto virtual da Igreja Virtual Amor e Fé, ou culto do lar, como queiram denominar, e que iniciar-se-á daqui a pouquinho. E, Pai, abre os olhos do nosso entendimento espiritual para que possamos contemplar a mensagem com alegria no coração, com compreensão total, completa, no sentido de que possamos absorver o melhor que podemos absorver de acordo com a tua vontade, no dia que se chama hoje, e que assim nós possamos então continuarmos no crescimento de glória em glória, sempre por intermédio da tua palavra, de amor e fé. Graças a Deus. Então, abençoados e abençoadas de Deus, vamos dar início à palavra de hoje, a mensagem do nosso culto online. Vamos lá. Eu gostaria de intitular esta mensagem como os desertos da vida. Os desertos da vida. O Senhor Jesus Cristo, nos dias da sua carne, ele não viveu uma vida nada fácil, né? Porque todos nós sabemos que ele veio para cumprir
uma missão suprema, uma missão inenarrável, indescritível, e conseguiu, foi até o fim. Teve, como eu já disse em outra mensagem, emoções, medo, enfim, sentimentos, né? Fora o amor, que era a base dele, ele teve sentimentos humanos, porque ele estava na dualidade da carne e do espírito, aqui participando, né, de um corpo de carne e sangue, como diz lá em Hebreus, assim como nós, seus filhos, participam. E tudo para cumprir o propósito de Deus, que era nos trazer a salvação, nos resgatar, né, do pecado, né, que começou lá em Gênesis, e assim ser o segundo Adão, que eu também vou fazer uma mensagem depois sobre este assunto. Mas muita gente sabe, ele foi o segundo Adão. O primeiro foi pecador, foi o desobediente. Já o segundo, que foi Jesus Cristo, num corpo de carne, foi aquele que obedeceu tudo, tudo absolutamente, e foi maculado, né? Ele foi, na verdade, sacrificado como um cordeiro mesmo, como um cordeiro, né? Para nos trazer o que temos hoje, a salvação da nossa alma, a certeza, inclusive, da salvação pela fé no sacrifício dele, para todos os filhos dele. Então, indubitavelmente, que ele não passou por momentos fáceis aqui neste plano terrenal. Pelo contrário, ele passou por momentos de muita dificuldade e com todas essas emoções, conflitos que nós passamos, fora outros que nem são narrados na própria palavra, creio eu particularmente, né? Não caberia tanta informação da vida dos 30 e poucos anos, né, 33, do Senhor Jesus Cristo aqui neste plano terrenal, onde ele padeceu, pessoal, padeceu. Todos nós sabemos disso e, enfim, o deserto, que é o tema da mensagem. Ele, antes de começar o ministério dele, se vocês observarem bem, lá nos livros históricos de Mateus, Marcos, João, Lucas, ele antes teve que passar pelo deserto. É como se fosse uma espécie de teste, né? Para que Deus já sabia de tudo, mas para que ficasse registrado para nós de que quando a carne prepondera o espírito, ela perde. Ela só tem a perder, né? E quando o espírito prepondera a carne, então há de fato vitória, né? Certeza de vitória e vitória completa mesmo. Então, inevitavelmente, ele passou por esse deserto e depois, então, é que ele começou de fato, de verdade, o ministério dele de curas, de milagres, o ministério dele de fato, de verdade, e que está uma parte imensa registrada nos livros históricos de Mateus, João, Lucas e Marcos. Mateus, João, Lucas e Marcos. Então, eu separei aqui o versículo quando o Senhor Jesus Cristo foi direcionado ao deserto, e há algo muito interessante para nós observarmos. Eu já vou até antecipar para vocês. Nós, assim como o Senhor Jesus deixou para que nós aprendêssemos isso, jamais passamos ou vamos ao deserto, né, das dificuldades, enfim.
dos dilemas dessa vida, sem que Deus tenha participação concreta, sem que Deus tenha a companhia dele conosco. Aliás, hoje, dentro de nós, né? Jamais. Mas a nossa natureza, a nossa mente carnal tem essa tendência, essa inclinação para se desesperar, para querer desistir, desanimar, pensar que tudo aquilo é um fardo pesado que nós, né, não vamos aguentar carregar, e daí então vem às vezes um processo até destrutivo, mas se formos caminhar pela mente carnal, porque se caminharmos pela mente do Espírito, assim como o próprio Senhor Jesus Cristo fez, e pela própria palavra do Pai que nos criou, então com efeito venceremos. Então vamos aqui, está aqui na telinha, o versículo específico de quando Jesus enfrentou o deserto. Vamos lá? O versículo ele vem inclusive intitulado na Bíblia como a tentação de Jesus. A tentação de Jesus. Então, ele está assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito, Espírito com letra maiúscula, ou seja, Deus estava direcionando-o ao deserto, foi o que eu disse agora há pouco. Então, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o tentador o transportou à cidade santa, Jerusalém, né? E colocou-o sobre o pináculo, o lugar mais alto do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o tentador a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o tentador o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. O que nós podemos tirar como conclusão desta passagem bíblica? Pois então, que ensinamentos, nós podemos tirar destes versículos, os quais revelam integralmente do início ao fim a passagem do Senhor Jesus Cristo pelo deserto? Em primeiro lugar, nós observamos que Deus está conosco, com seus filhos,
como estava com Jesus Cristo. Porque lá está escrito, né? O Espírito o conduziu ao deserto. E alguém acha aqui que Deus vai conduzir o homem, o seu filho, ou os seus filhos, para um local de derrota? Não creio. E creio que vocês também não creem, porque se Deus tem propósito, né, conosco aqui nesta terra, que é de evolução, que é de crescimento, né, que é de fazermos sempre ativarmos a nossa fé, então Ele está conosco. Agora, o deserto em base é para isto, tá? As dificuldades da vida que vêm para nós, depois vem um refresco, depois vem outro deserto, ou seja, outra dificuldade, elas são para nós nos aprimorarmos sempre no desejo sincero de estarmos olhando para dentro de nós e contemplando e buscando dentro de nós aquele que está, às vezes pela mente carnal, adormecido, tá? Então, um dos propósitos do deserto é este: é Deus nos acordar. Acorda tu que dormes, né? Como diz Paulo, para que não fiquemos adormecidos com a nossa mente acomodada, atrofiada, a mente espiritual, e só desenvolvendo a carnal. O segundo tópico que nós podemos observar é que Jesus jejuou, ou seja, ele sabia pela mente espiritual que ele tinha que passar por aqueles momentos de dificuldade, que foi fome, inclusive, e sede também. Então não houve pão nem água ali para ele. E ele foi assim mesmo, com a sua natureza carnal, porém a sua natureza espiritual, falando mais alto e nos deixando este exemplo, este ensinamento, de que nós também, quando entramos nas dificuldades, nos desertos da vida, nós temos que ir com esta convicção, entrarmos, inevitavelmente, porque temos que entrar, não tem como discutir, com a certeza de que Deus está conosco e de que nós vamos passar por dificuldades e irmos com vontade de vencer, com garra mesmo, tá bom, pessoal? E lá no deserto passaram-se os dias, né? Que segundo a palavra foram 40 dias, e ele sentiu fome e sede. Sentiu. Então, muitas vezes, isto é uma analogia para os dias de hoje, nós entramos em dificuldades, em problemas, e daqui a pouco nós vamos deixando a carne, a mente carnal preponderar a mente espiritual, e começamos a aumentar aquele problema, né? A colocar aquele problema como um monstro feroz que vai nos destruir, e daí nós ficamos desgastados, ou seja, podemos fazer a analogia de que sentimos fome e sede. Só que também nós podemos colocar a analogia, eu falar a comparação 2. Essa fome e sede que o homem, que nós, filhos de Deus, sentimos quando estamos passando pelo deserto, é fome e sede da palavra dele. Porque sabemos que a palavra dele é a água, né? Que nos sacia e nos alimenta. O alimento sólido que de fato, né? O pão que de fato nos alimenta. Então, o deserto também tem esse propósito, abençoados e abençoadas de Deus, de nos fazer sentirmos a sede e a fome,
Agora, cabe a nós, com a nossa mente espiritual, buscarmos na palavra do amor de Deus a conhecimento, fortalecimento, para assim termos a nossa sede saciada, o nosso alimento, que é o fortalecimento, né? E daí continuarmos, prevalecermos, sem esmorecermos, sem desfalecermos, sempre no sentido de alcançarmos, de chegarmos ao final daquele deserto, porque ninguém quer ficar ali. Agora, muitos, se fizerem o contrário, deixarem a mente carnal preponderarem sobre a mente espiritual, então ela vai ter a sede e a fome da palavra, mas ela não vai se dedicar, se debruçar na palavra da graça, né? E daí ela vai ficar enfraquecida, integralmente enfraquecida e esmorecida, sim, no deserto, quem sabe até perdida ali. Sabe-se Deus por quanto tempo, ou talvez por toda a existência dela aqui nesta terra, dependendo da dificuldade ou do problema. Então esse é um outro tópico. Já o outro ensinamento que o deserto coloca-nos, por intermédio do Senhor Jesus Cristo, é que nós sempre vencemos quando a mente espiritual está preponderando sobre a mente carnal, né? Estou sendo redundante, ao mesmo tempo concluindo esta verdade que eu falei agora há pouco. Porque Jesus, pela palavra que já estava na mente espiritual dele, ele debateu, ele combateu o bom combate, né? Contra o tentador que estava ali apresentando ali no calor do deserto mais e mais dificuldades e querendo tirá-lo até da consciência de que ele era um filho de Deus amado, né? Aliás, o primogênito. Mas nós temos essa concepção. Nós, como filhos e sabedores que somos filhos, quando está tudo bem, somos filhos, louvamos, nos alegramos e tal. Quando entramos no deserto, aí começamos a nos lamuriar, nos enfraquecer, e apesar da fome e da sede da palavra, não focamos nela, e daí então perdemos a guerra. Mas se nós estabelecermos a solidez da palavra em nós, aí com certeza será a coluna, será o capacete, aliás, a vestimenta, né? Como diz o apóstolo Paulo também, é a armadura da fé que vai nos capacitar a chegarmos até o fim daquele deserto, daquelas dificuldades, daqueles problemas, sejam quais forem, e chegará a vitória com certeza, sem sombra de dúvida. Então este é mais um ensinamento, tá? Haverá fome e sede da palavra, entretanto o tentador, ou seja, a carne, hoje podemos chamar o tentador de mente carnal, estará lá sempre martelando para que nós deixemos de lado, porque não somos filhos de Deus, tentando tirar-nos, né, o título real que temos, que é de filho de Deus. Tirar-nos a nossa verdadeira identidade, que é de filho de Deus pela fé. E aí nós temos que então ativarmos a fé para então vencermos, tá? Este é outro ensinamento. E vamos a outro ainda. Bom, pessoal, o outro ensinamento que o deserto do Senhor Jesus Cristo nos deixou e que nós devemos ter muita atenção nos dias de hoje é que sempre vem, né, uma espécie de auxílio
entre aspas, né? Quando nos vê combatendo o bom combate da fé, ativando a fé por intermédio da palavra da graça de Deus para vencermos o deserto, para sairmos dele, para vencermos as dificuldades que esse eventual deserto se nos apresenta. E vem então, como o tentador fez com Jesus, aquelas mãozinhas, entre aspas, também, amigas, né? Auxiliadoras. E eu vou dar um exemplo, isso acontece com qualquer um de nós. Há pessoas, não sabemos porquê, respeitamos a postura, a posição delas, são seres humanos como nós, filhas de Deus ou não, não sabemos, mas são seres humanos como nós, não as julgamos, mas não tem um envolvimento direto conosco, não tem, vamos dizer, sequer simpatia por nós. E de repente, quando estamos ali no sufoco do deserto, mas estão vendo que nós estamos preponderando com a mente espiritual, a nossa mente carnal, e até já caminhando para a vitória, mas ainda, né, sempre com aquele cansaço, sempre com aquela frequência que vem no dia a dia, que oscila, né? Essa frequência oscila. Uma hora estamos mais fortes, outras horas, aliás, mais fracos, mas enfim, vem, como veio para Jesus, no finalzinho, o opositor, o tentador, para quê? Para tentá-lo com as riquezas desse mundo, com a glória desse mundo, ou seja, com um atalho, né? Para que Jesus então ficasse devedor dele. Isso no caso de Jesus Cristo, porque na verdade o tentador queria inegavelmente que Jesus permanecesse, né? Enfim, não comparecesse à cruz para poder nos dar o que temos hoje, a liberdade gloriosa nele, em Cristo Jesus, para que não tivéssemos o reino de Deus dentro de nós, para que não tivéssemos a salvação na verdade. E esse era o propósito do tentador. Então, apresentou para Jesus toda uma glória, né, que este mundo tem de fato. Mas como Jesus, obviamente, ele sabia, ele tinha na mente espiritual, né, ele tinha a mente divinal, ele era o próprio divino, né, só que mesclado num corpo de carne. Ele sabia que ele era filho de Deus, e o tentador tentou justamente, já disse isso, tirar dele essa identidade real que ele tinha. Depois viu que não deu certo e etc e tal, foi caminhando todas as circunstâncias e veio com a finalização, a martelada final, que foi mostrar para Jesus um atalho, ou seja, riquezas desse mundo, mas tem uma condição. Sempre essas mãozinhas, esses auxílios, né, de muitas vezes pessoas que jamais vimos ou até já conhecemos, mas que não têm uma familiaridade conosco, que não são inclusive da família da nossa fé, da família da fé, elas vêm com um atalho para que nós então possamos nos perder de fato, de verdade, de uma vez por todas, e não conseguirmos sair daquele caminho e entrarmos sim num labirinto. E labirinto não tem fim, né? Não tem fim. Então, labirinto ou escuridão total, chamem como chamar, pensem como quiserem pensar. Vem este tipo de mãozinha amiga, de auxílio, né? Camuflado de auxílio, aliás, de ajuda, mas que nós não devemos ceder, porque, repito, são atalhos.
E nós temos aqui cumprir o caminho, a meta, ainda mais quando estamos chegando no final, como foi no caso do Senhor Jesus Cristo. Porque se ele cedesse ao tentador, ele colocaria toda aquela disponibilidade dele de progredir, de vencer aquela caminhada no deserto, por terra abaixo e pronto. O vencedor seria a mente carnal, né? Vamos dizer assim, o tentador que eu represento, eu coloco para nós como representação da mente carnal, inclusive para nós, nos dias de hoje. Vem sempre aquela opção, não, eu estou hoje meio fraco, e apesar de eu estar vencendo, mas é mais fácil por aqui. E vem alguém e fala também, entendeu? Para fortalecer esse pensamento, daí a gente descamba de vez e se perde de uma vez e não conquista o degrau, não subimos aquele degrau que deveríamos subir. Então esse é o propósito maligno da nossa mente carnal e de outras pessoas que, repito, não são da família da fé e que por conta disso vêm com más intenções, porque veem em nós uma diferença, um diferencial, que nós passamos às vezes o que passamos, mas estamos ali, apesar de parecermos fracos, estamos fortes. E quando é como o apóstolo Paulo diz, né? Quando estamos fracos, aí é que somos fortes. Então, o tentador se aproveitou dessa situação para finalizar. E hoje em dia não é diferente. Esse é mais um ensinamento, tá? Nunca deixemos que os atalhos sejam o veículo final para que nós saiamos do deserto. Porque se já caminhamos até determinado ponto, por que revertermos tudo, revogarmos tudo e por conta de seja lá o que for, quem for? Não, jamais, jamais aceitemos propostas indecentes, indevidas, se já vencemos tantas outras para poder sair daquela circunstância difícil, daquele dilema, enfim, do problema, seja qual for o problema, que é o deserto que estivermos enfrentando. E diga-se de passagem, né, me lembrei agora, quantos aí, quando o problema é financeiro, o deserto é financeiro, não vem sempre uma, né, ajuda, um auxílio que te mostra o caminho aqui. Toma aqui, usa esse dinheiro à vontade e tal, depois você me paga. Só que esse preço é muito alto, o preço do pagamento, porque juros, correção monetária, enfim. Ficamos mesmo nas mãos de determinadas pessoas. Isso acontece muito, né? Na hora de uma necessidade financeira e de uma dificuldade na qual nós estamos batalhando para vencer, estamos até quase vencendo, mas ainda falta pouco, e estamos ali com a mente da fé ativada e ligados ali, conectados na palavra da graça, mas vem a facilidade, ou seja, o atalho, e daí nos perdemos, porque ficamos na mão de um inimigo, entendeu? Por conta da nossa fraqueza, que vamos novamente estar ativando a mente carnal, depois de já termos quase vencido, e por conta de outros que, com suas mentes também carnais, porque não têm a concepção, o entendimento, quem sabe, de que a mente espiritual existe, de que nós podemos tudo é possível para aquele que crê, e aí vem com esses atalhos. Então jamais aceitemos atalhos para cumprirmos propósitos de Deus, inclusive nos desertos da vida, porque já está lá no início, já falei e está escrito. Deus vai conosco, Deus nos conduz, o Espírito dele está dentro de nós, ele não nos deixa sozinhos. E inclusive tem mais. Há anjos que invisivelmente, né, do reino celestial, ou anjos visíveis, porque muitos aqui sabem, e para quem não sabe, nós somos anjos revestidos de carne. Assim Deus nos criou,
né? E há muitos aí que, né, se achegam, não são de bom propósito, não são filhos, pronto, de Deus mesmo. São filhos de perdição. Depois eu vou explicar isso melhor. Muitos aqui já sabem, muitos não. E esses filhos de perdição querem mais que se dane tudo. Vamos colocar logo a palavra correta, o verbo correto. E nós então não devemos aceitar a ajuda, porque o glorioso, para terminar os ensinamentos do deserto, é que Jesus chega à etapa final, rejeita o auxílio do tentador que queria lhe, né, transmitir glória, poder, mas com a condição de que ele pagasse a ele com a adoração a ele. Jamais. Com a força da palavra que já havia na mente crística, ou seja, na mente espiritual de Jesus, mesmo estando na dualidade de homem, né, de corpo de carne e do divino, ele venceu, óbvio, venceu e disse: arreda-te, inimigo, porque eu não preciso, eu não quero a tua ajuda. Em outras palavras, é isso. E nós devemos fazer a mesma coisa. Devemos fazer a mesma coisa porque nosso inimigo, obviamente, nós já conhecemos, é a nossa própria mente carnal e a de outros, que são filhos de perdição e que não querem ver a nossa vitória e então vêm com atalhos. Jamais aceitemos atalhos, porque vamos chegar aqui ao ponto final da coisa, né? Dessa maravilha que é esse ensinamento que Jesus deixou no deserto. No final, quando ele expulsa de uma vez por todas ao inimigo, o inimigo vê que não tem condições de preponderar contra ele, de tentar mais nada contra ele, porque ele tem a solidez da palavra e da fé na palavra do Pai. Aí ocorre que os anjos de Deus vêm servir a Jesus, ou seja, Jesus galgou mais um degrau, né? Foi vitorioso naquele degrau. E a mesma coisa acontece conosco. Quando chegamos ao final de um deserto, estamos vencendo, subindo mais um degrau e vencendo aquela circunstância, aquele problema dificílimo talvez, e os anjos vêm no final, ou seja, os anjos invisíveis da parte de Deus, para quê? Para nos congratular, abençoado, abençoada, com a vitória que nós obtivemos por intermédio da fé. E também vem os anjos revestidos de carne, que são da família da fé, para nos apoiar, como estavam certamente muitos nos apoiando durante o processo do deserto qual estávamos passando. E daí é uma alegria só, é só vitória, é mais um degrau que nós galgamos e é evolução, é mais um caminho para a evolução. Daqui a pouco vem o refresco, né? O refrigério. Nós somos contemplados, né? Vamos dizer, com momentos felizes. E depois vão vir outras dificuldades, sem dúvida alguma, que fazem parte do processo. Mas qual o diferencial das outras dificuldades que virão? É que nestas outras dificuldades nós estaremos com mais experiência, porque os desertos pretéritos, ou seja, passados, que nós já tenhamos caminhado por eles, já vai ter nos abastecido de uma experiência de como devemos nos comportar, de como devemos seguir. E mesmo que venha uma situação também mais complicada, ou mais difícil, ou diferente, nós vamos ter sim uma mente mais
ativada para combatermos. Compreenderam? Então, é a experiência que nós vamos ter em cada deserto que passarmos que vai nos conduzir à etapa final, que é a vitória. E como Jesus disse na sua palavra, eu estarei convosco até o último dia de vossas vidas. Ou seja, enquanto estamos aqui, abençoados e abençoadas de Deus, Deus estará sempre conosco, ainda mais hoje, que Ele está dentro, né? Estará sempre conosco. Então, lancemos fora o medo, porque Deus nos ama e a palavra de Deus também diz que o amor lança fora todo medo. Lancemos fora o medo e nos encorajemos e vistamos, né, a couraça da fé, né? O capacete da salvação, que também está lá numa das epístolas de Paulo. Vamos conversar sobre isso depois. E daí será só vitória, 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 porque é isto que Deus já nos deu. Só que nós, para terminar agora, viemos do plano celestial, chegamos ao corpo carnal como bebês, mas nossa memória espiritual, ela é apagada. A fé está imputada dentro de nós, mas nós precisamos novamente ir recobrando toda a lembrança de que somos filhos de Deus, amados por Ele, eleitos, predestinados à salvação, mais que vencedores, propriedades exclusivas dEle, enfim. E daí, nós então chegaremos ao final sempre com Cristo em nós, que é a esperança da glória, né? E sem sombra de dúvida, com a vitória. Assim como Jesus reinou sobre a morte, por intermédio do Espírito de Deus que estava nele e que o removeu ali da escuridão da morte, né? E deu a ele novamente aquilo que já estava predestinado, após ele cumprir o propósito de Deus, que era nos salvar, efetivamente, salvar seus filhos, os que têm fé nele, os que nascem predestinados a serem salvos, os que são filhos, não da perdição, mas da salvação. E daí, ele chegou à vitória e está hoje na unidade com o Pai e o Espírito Santo, e ao mesmo tempo dentro de nós, que é algo tão belo que dá vontade de ficar repetindo sempre, né? E é como o apóstolo Paulo já falava, há coisas que têm que ser repetidas sempre, sim, no sentido de nós estarmos sempre focadas nelas, nessas verdades que são imutáveis, que são irrevogáveis. Eu já até falei isso noutra mensagem, são irrevogáveis. A salvação é irrevogável, né? Para os filhos de Deus. Então, não há deserto, que seja qual for, que se apresente com que dificuldade for, que venha para nos derrubar, que venha para nos vencer, mas vem para nos aprimorar, de modo que nós então vençamos, de modo que nós então que nós tenhamos experiências e mais experiências para progredirmos. Este é, em suma, e no final de tudo, pelo menos por hora, os principais elementos, ensinamentos do deserto, pelos quais Jesus passou e deixou para nós registrado, para que nós então, imitando-o, nós possamos chegar também ao final dos desertos, das esquinas dessa vida, né? Com vitória total e completa, porque já somos mais que vencedores. Só basta, repito, ativarmos a mente da fé e não darmos vazão, ouvidos
a mente carnal. É isso. E eu gostaria muito ainda, antes de terminar, me desculpem até o tempo, mas quem ama a palavra de Deus gosta de ouvir, né? Contempla até o final. Quem é filho de fato e de verdade, vem porque Deus manda, Deus traz. Então, quem está me ouvindo agora, quem está em união, aqui nós estamos em união, quem está em união com esta mensagem, que vem da parte do próprio Deus, não está aqui em vão. É porque o próprio Deus sabe, é filho, está enfraquecido, está passando por um deserto, precisa de fortalecimento e vai ouvir para recobrar as forças, para se alimentar ou procurar se alimentar e seguir todo esse processo que o meu filho primogênito seguiu para, enfim, para vencer, vencer e vencer. Não tem outra alternativa, tá? Que não seja vencer. Mas como eu já disse, prolongando mais um pouquinho, eu tenho também aqui anotado e não poderia deixar pelo menos de citar este versículo maravilhoso do apóstolo da graça de Deus, do apóstolo Paulo, para nós, seus filhos, tá? E que fique bem grifado na mente e no coração de todos nós. Vamos lá. Está aqui na minha telinha que o apóstolo Paulo, lá na Epístola de Romanos, capítulo 8, do versículo 38 ao 39, ele diz: porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Precisa falar mais alguma coisa? É óbvio que não. Não precisa. Em outra ocasião até falaremos mais sobre este versículo, que é uma pérola, né? Na verdade, este versículo é uma maravilha indescritível, na qual Paulo, com tanta experiência já dos combates, dos desertos da vida, ele deixou aclarado para nós e que sempre vinha tudo isso, pessoal, da parte do próprio Deus, que habitava dentro de Paulo como habita dentro de nós. E com isso ele também chegou à etapa final, né? Dizendo a célebre frase, o célebre versículo de Paulo, onde ele disse no fim da caminhada dele sobre esta terra, neste corpo de carne: combati o bom combate, percorri a carreira, guardei a fé. É isso. Ele percorreu a carreira, ele combateu o bom combate a todo instante e ele guardou a fé. Que nós tenhamos isso tudo, a Jesus, a Paulo, como nossos exemplos primordiais para que nós possamos trilhar o nosso caminho, para que nós possamos trilhar nosso caminho de evolução, de graduação aqui neste plano terrenal e chegarmos com sucesso ao final, assim como Jesus Cristo, assim como Paulo. Bom, pessoal, por hoje vamos ficar por aqui, porque peço até desculpas se fui prolongado, mas é uma alegria tremenda estar com vocês. É uma alegria tremenda transmitir e não guardar só para mim o pouquinho do pouquinho que eu sei ou aprendi e procuro sempre me aprimorar a aprender mais, mais e mais, porque essa é a nossa caminhada também, aprender, nos aprimorarmos,
Nunca nos fecharmos num conhecimento e acharmos que sabemos tudo, porque tem muita gente que, infelizmente, né, por ignorância ou pela mente carnal mesmo, que também tem essa coisa de orgulho, de, né, exaltação, acham que já sabem tudo e não querem ouvir mais ninguém, porque eu tenho certeza absoluta, muitos vão passar por esta mensagem, vão ouvir um pedacinho, talvez quase nada, e vão pular, sair fora, porque não é agradável, não é aprazível a elas, não lhes interessa, pelo menos por enquanto, quem sabe um dia. Então, para mim, é uma satisfação vocês que estiveram aqui juntos, né, comigo, que nós que comungamos hoje por intermédio do Espírito de Deus que está dentro de nós, destes momentos tão agradáveis da palavra, né? Eu agradeço a todos vocês. A minha palavra final é gratidão. E vamos declarar agora, em espírito, né, o melhor para nós durante o dia de hoje, o restante deste domingo, durante toda a nossa semana. E é isso. É isso. Não vamos nos prolongar mais. Vou declarar, pessoal, para todos nós, porque estamos aqui com esse propósito de crescermos juntos. E eu já disse isso. Crescermos juntos. Senhor Deus e Pai, querido Deus, que habita dentro de nós, nós declaramos neste momento, Senhor, gratidão. Declaramos ao Senhor que somos gratos pelos ensinamentos que o Senhor nos trouxe nestes breves momentos que estivemos juntos hoje. A tua família, Pai, a família da fé, os teus filhos, que amam ouvir a tua palavra, que amam ao Senhor de fato e de verdade, em primeiro lugar, com toda a força e entendimento, de toda a alma, de todo o coração, e que amam ao próximo, porque inclusive muitos transmitem, compartilham, eu tenho certeza disto, esta mensagem, seja o que aprenderam, ou seja, divulgando a mensagem para outras pessoas que estão sofrendo, que estão passando por dificuldades, por desertos desta vida, e tudo em razão do que nós aprendemos aqui, de que nada é sem propósito, de que o Senhor teve um propósito principal, que foi a nossa salvação por intermédio do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, que nos trouxe a graça da salvação, ou seja, a salvação gratuita para os teus filhos, e o Senhor permanece conosco sempre nos ensinando, nos abastecendo. Então eu declaro, Senhor, que todos aqueles que porventura estiverem passando por dificuldades, sejam de que ordem for, que eu não sei, mas o Senhor sabe, que eles tenham, meu Deus, em primeiro lugar, o abastecimento da tua palavra, meu Pai, na mente deles, e que eles desativem integralmente a mente carnal, meu Pai, para que possam, com a mente espiritual, galgarem degraus e degraus e degraus de vitória, de evolução neste plano terrenal, revestidos neste corpo de carne em qual estamos, porque nós sabemos que esta é a tua vontade, Pai. Então declaramos para nós todos, Senhor, um restante de domingo, aliás, um dia de domingo mais que especial, meu Deus, muito alegre, muito cheio de harmonia, de paz interior, independente das circunstâncias, se estão sendo difíceis ou não, meu Pai, mas que não andemos por vistas, e sim pela fé,
na tua palavra, na palavra da tua graça, que é o teu amor por nós e que o próprio apóstolo Paulo diz que é inseparável de nós, ninguém nem nada pode destituí-lo de nós. Então declaramos neste momento que qualquer sofrimento, qualquer angústia, qualquer dor, qualquer infortúnio, que é o deserto que esta pessoa esteja passando, meu Pai, que ela tenha toda a bagagem necessária para se sobressair e se sobressair muito bem, meu Deus, muito bem. E que ela possa ser no final como o Senhor Jesus foi. E assim acontece conosco, os teus filhos, meu Pai, contemplados, que essas pessoas sejam todas contempladas, melhor dizendo, pelos teus anjos, meu Pai, que venham congratulá-las pela vitória final daquele momento específico de deserto, de dificuldade, porque ela perseverou, porque ela colocou, ela focou a mente, ela firmou a mente da fé, a mente do espírito, e não a mente da carne, meu Pai, que é destrutiva, que é a qual nos lança dardos inflamados, malignos, ruins, perturbadores, quais só querem nos jogar, inclusive para o pó, para a terra mesmo, porque esta é a inclinação da carne, cair de vez, e nós não queremos, meu Pai, nós queremos subir e subir, ou seja, evoluirmos pelo Espírito, e inclusive pelo Teu Espírito dentro de nós. É isto, meu Pai, que eu declaro neste momento para todos nós, e que este seja um dos muitíssimos momentos futuros que, com efeito, pela tua vontade, se for da tua vontade, e eu sei, eu tenho convicção no meu coração que é, virão outros e outros e outros, e nós vamos sempre crescendo. Eu declaro isto também, nós vamos sempre crescendo de glória em glória, Senhor, para conquistarmos, para abastecermos-nos de todo suprimento necessário para alimentarmos o nosso ser espiritual e aí sim abafarmos o nosso ser carnal, que sempre vai estar ali cutucando, né? Porque somos carne também, mas não terá preponderância. Eu declaro isto, que a carne não tenha preponderância, a mente carnal não tenha preponderância sobre a nossa vida cotidiana, sobre a nossa mente espiritual, meu Pai. É isso que eu declaro, é assim que eu finalizo o culto virtual da Igreja Virtual Amor e Fé, hoje, domingo, dia 21 de janeiro de 2024, meu Pai, em espírito de graças, porque o próprio apóstolo Paulo, apóstolo da graça, diz: dai graças por tudo. Então, eu declaro também os teus filhos dando graças, nós todos, meu Pai, dando graças, louvando ao Senhor, que é uma expressão de gratidão, seja em que momento for, de alegria ou de tristeza, de tudo bem, quando está tudo bem, ou quando está talvez muita coisa difícil, meu Pai. Mas que nunca, declaro também que nunca pensemos que está tudo difícil, porque jamais está tudo difícil. O Senhor sempre nos dá o fardo suportável e não nos abafa, não nos encolhe. O Senhor deixa brechas para que nós saiamos dos desertos da vida, meu Pai, para finalmente os anjos nos servirem, como aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. É isso. Pessoal, é com muita alegria e renovado, e tenho certeza que, sabendo que vocês também, que estiveram junto comigo, estão neste momento renovados para prosseguirem, para terem sempre essa certeza. Até a próxima, a próxima mensagem, ou um momento de reflexão, ou até
o próximo culto virtual da Igreja Virtual Amor e Fé, online, para vocês que, né, pretendemos que seja, e assim será pela vontade de Deus, no próximo domingo, que eu não sei qual dia, mas no próximo domingo, tá bom? É isto. Estejam conosco e cresçamos juntos. Igreja Virtual Amor e Fé, junto com vocês em todos os instantes. Abençoados e abençoadas de Deus que somos.